Quero convidá-los a abrir suas Bíblias ou acompanharem na tela. Segundo livro das Crônicas, capítulo 7, versos 11 até o 14. Se os irmãos preferirem usar na tela, não há problema nenhum. A gente usa esse recurso e a gente procura não escapar do texto, não escapar dele. Segundo livro das Crônicas, capítulo 7, versos de 11 a 14, diz a palavra do Senhor. Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. E tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Podem vos assentar, meus amados irmãos, com a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, nos poucos momentos que quero falar, vim aqui para ouvir, quero mais aproveitar para ouvir mais o meu pastor Jaime falar. Então eu vim aqui para dar um testemunhozinho. E nesse testemunhozinho eu quero falar do meu povo. Eu estou no meio do meu povo, eu quero falar do meu povo. Sabe, queridos, o meu povo tem um nome. Eu carrego no meu nome, e o meu povo carrega no nome dele o nome do nosso Deus. Nós temos Cristo no nome, porque nós somos cristãos. Quantos são cristãos aqui? Levante uma de suas mãos. Em Atos capítulo 11, versículo 26, pela primeira vez o meu povo foi chamado de cristãos. Meu povo tem uma causa. O amor de Deus. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E isso se transformando no nosso lema, na nossa causa, no nosso texto áureo. O meu povo tem uma missão. E a missão que o meu povo tem, esta igreja faz e faz com primazia. Você só entrar no site que você vê, são mais de 85 congregações, é ponto de pregação, é tudo quanto é parte desse país e fora desse país está sendo alcançado pela palavra de Deus. Sabe por quê? Porque a missão que Deus confiou ao meu povo, e por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. E eu dou graças a Deus por essa igreja, porque essa igreja tem profissional liberal, porque essa igreja tem funcionário público, porque essa igreja tem pessoas que trabalham por si, pessoas que são empregadas. Em cada parte desse Rio de Janeiro tem um crente dando testemunho de Deus e pregando a mensagem e falando que nós somos o povo mais feliz da terra, o povo que vai para o céu. Sabe o que mais eu aprendo sobre o meu povo? O meu povo é unido. Salmo 133 diz: quão bom e quão suave é, porque esse povo, ele vive em união. Sabe o que mais eu posso falar do meu povo? O meu povo é alegre. Neemias capítulo 8, versículo 10 fala do meu povo que a alegria do Senhor é a nossa força. Sabe o que o meu povo é? Meu povo é corajoso. É só ler o Salmo 23, versículo 4 que você vai ver: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, meu povo não teme, meu povo não teme mal algum, porque o meu Deus está comigo. A vara dele, o cajado dele nos consolam. É esse meu povo, é o meu povo que está aqui, é o meu povo que dá glória a Deus. Sabe o que eu aprendo sobre o meu povo que eu acho interessante? O meu povo não recebe o que mereceu, nunca recebeu, nem vai receber o que eu mereço. Às vezes eu fico olhando lá para casa e às vezes eu fico imaginando, né? Casado, graças a Deus, quase 17 anos que conheço a minha esposa. E às vezes eu fico olhando: meu Deus, eu merecia dormir no sofá. Mas aí ela, com piedade, fala: não, pode vir aqui dormir na cama. Eu fico todo prosa, porque o que eu merecia eu não recebi. Sabe o que Deus faz? Ele faz muito mais por mim. A isso chamamos de misericórdia. Eu costumo diferenciar, pastor Jaime, a misericórdia da graça. Misericórdia, eu chamo aquilo que eu não recebi, embora eu merecesse. Eu merecia, mas eu não recebi. Vou te explicar melhor. Por exemplo, eu merecia a morte,
mas pela misericórdia eu não vou morrer. Posso até fechar os olhos aqui, mas já abro imediatamente lá no paraíso com ele. Sabe o que eu merecia? Eu merecia o inferno. Mas pela misericórdia eu não vou para o inferno. O céu já está pronto, já tem mansão lá. Não sei o que vai ter na minha mansão. Se vai ter quadra de tênis. Falou que é mansão, já está lá. Porque o que eu merecia era o inferno. Mas eu não vou receber o inferno pela misericórdia do Senhor. Sabe o que eu merecia? Condenação. Mas pela misericórdia do Senhor eu não vou ter a condenação. Sabe o que eu merecia? A consumação. Mas Lamentações de Jeremias capítulo 3 versículo 22 diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. É a misericórdia do meu povo. Agora Deus é tão bom, tão maravilhoso, tão glorioso, tão precioso, que além dele não me dar o que eu mereço, ele me dá o que eu não mereço. Eita glória! É coisa boa demais. A isso eu chamo graça. Eu não mereço, mas ele vai me dar. Por exemplo, eu não mereço a vida, mas pela graça eu tenho vida. Eu não mereço a salvação, queridos, mas pela graça eu tenho a salvação. Eu não merecia estar aqui em cima, mas pela graça eu estou aqui. Eu não merecia esperança, mas pela graça eu tenho esperança no céu. Queridos, eu não merecia o céu, mas quando terminar essa vida e lá no céu eu chegar, haverá uma multidão de irmãos esperando para me abraçar e perguntarão a uma voz, olhando para mim: oh, conta-nos como você, irmão, venceu e chegou aqui. E falarei e cantarei de Jesus que me salvou e que por esse pecador a si mesmo se entregou. Canta comigo! Foi graça, graça, superabundante graça. Foi graça, graça preciosa e doce. Foi graça, irmão, eu vos digo que foi assim. Foi só pela graça de Jesus que eu venci e cheguei aqui. Foi graça. Não merecia, mas foi pela graça. É coisa que o meu povo ganha, é a graça que Deus me dá, é tudo que meu povo tem. Aí eu leio esse texto e descubro que o meu povo é educado, que meu povo é obediente e que meu povo sabe atentar para as condicionais de Deus, para o si. Domingo de manhã estava sendo pregado aqui sobre algum lugar, aquele lugar onde Jacó, qualquer lugar, ele parou em qualquer lugar. Eu estava aqui, irmãos, lá na internet, mas eu estava aqui, eu assisti. Ele deitou, ele viu a pedra, a escada, né? Qualquer lugar, chegou em qualquer lugar, ele parou, eu estava aqui. E uma coisa que eu quero chamar a atenção é o fato dos detalhes da Bíblia. Aquele pedacinho, é aquela coisa que a gente tem que olhar e chamar a atenção. O sim na Bíblia faz diferença, queridos. O sim na Bíblia faz diferença. E existe uma coisa que exige do meu povo: a obediência. Quando nós vemos o sim na Bíblia, tem uma coisa que Deus espera de nós. Deus espera de nós. Eu quero chamar a atenção dos irmãos que esse texto me chamou muita atenção e eu queria muito compartilhar com os irmãos esse texto, principalmente porque eu vi a situação que o nosso Rio de Janeiro vive, a situação que a nossa cidade vive, a situação que a nossa nação vive. E muitas vezes a gente recebe as mensagens dizendo: ah, agora, irmão, agora que o caldo já entornou, faz uma oração aí que a coisa vai resolver. Não é assim que eu aprendo na Bíblia. A Bíblia fala de um condicional. E a Bíblia fala que quem vai resolver o problema dessa cidade, dessa nação, desse povo, desse planeta, é o meu povo. Só que o meu povo tem um detalhe que ele tem que cumprir, tem etapas que ele
tem que vencer. E tem coisas que a gente não pode se esquecer. Eu não estou falando nenhuma novidade aqui, irmãos. Eu estou apenas lembrando e contando por acaso alguém que não conhece o meu povo. O que meu povo faz? Primeiro, o meu povo aprende a se humilhar. Se o povo se humilhar. Sabe, queridos, cada vez mais eu vejo que é tempo da igreja se diminuir. Não de tamanho, não de número, mas é cada vez mais necessário que nós entendamos, irmãos, que nós não somos nada. Quem pode é Ele, quem faz é Ele, quem manda é Ele, quem opera é Ele, quem ministra é Ele, quem faz milagre é Ele, quem pode é Ele. E eu quero lembrar, nossos amados irmãos, que nós temos que nos humilhar debaixo da mão dEle. Eu não dependo do político. Eu não dependo das autoridades, eu não dependo dos meus conchavos, dos meus conhecimentos. Eu dependo dEle. Eu me humilho perante Ele. Quem manda é Ele, quem pode é Ele. É tempo da igreja se diminuir cada vez mais, deixar de confiar no número. Você já viu alguém dirigindo ou andando de bicicleta, como é que faz? É simples, ele já sobe na bicicleta, já vai andando, nem olha. Ou quem vai dirigir, que já está muito acostumado a dirigir, ele já entra, já passa a marcha, já aperta, já faz as coisas no automático. Isso é uma coisa porque já de tanto fazer, já está acostumado. Já viu alguém aprendendo a dirigir, como é que é? Aí ele para, pera, agora, seta, liga a seta. Oh, pera, minha mão, agora, marcha, tem que passar marcha. Peraí, a perna, o acelera. E a gente fica ali tomando conta, fica pregando, até que vai acostumando, e daqui a pouco já está fazendo aquilo automaticamente. Com a nossa relação com Deus, não vale da mesma forma. A gente sempre pergunta, peraí, Senhor, o que eu tenho que fazer agora? Peraí, Senhor, o que eu tenho que fazer agora? Aí chega uma hora que a gente vai começando a ganhar muita intimidade. Ah, Senhor, agora eu já sei. Ah, deixa que eu faço do meu jeito. Outra vez deu certo. Você conhece a história da mosca? A mosca caiu dentro do leite. Aí ela começou a bater as asinhas dela. Bateu as asinhas. O que o leite fez? Virou nata. E aí ela percebeu que virou nata, ela subiu em cima daquela nata, fez se ajeitou, se equilibrou e voou. Ah, aprendi. Já sei como é que eu faço. Toda vez que eu caio no copo de leite, é só bater as asinhas que resolve. Até que teve o dia que a mosca caiu no copo de água. Queridos, a graça dessa fábula é tão interessante que quando a mosca caiu no copo de água, tinha um canudo do lado. Era só ela subir no canudo. Mas ela quis fazer da maneira que ela estava acostumada a fazer. O que ela começou a fazer? Bater as asinhas. Só que bate as asas no leite que vira nata. Bate as asas na água que ela encharca e afunda. E a mosca morreu afogada. E já foi. Acabou-se a mosca. Sabe por quê? Porque aprendeu e resolveu fazer igual. O meu povo aprende e pergunta de novo. Aprende e pergunta de novo. Aprende e pergunta de novo. Aprende. E como é que você quer, Senhor? Agora é assim, agora é assado. É o Senhor que manda. Eu não sei de nada. Eu não faço nada. É tudo o Senhor que pode. É tudo o Senhor que faz. Eu me humilho diante do Senhor. Fala, Deus. E que tu vai nos mostrar o caminho que nós vamos seguir. O meu povo se humilhar. O meu povo não confiar na sua própria experiência. Largar a nossa vaidade, às vezes até espiritual. Já orei muito, já fiz muito. Não interessa. Eu continuo dependendo dEle. Eu continuo me humilhando perante Ele. Humilhai-vos perante a potente mão do Senhor. Sabe o que meu povo faz também? O meu povo ora. E isso meu povo ora, mas ora mesmo. E eu posso bater no peito e dizer, meu povo ora. Domingo eu estava na Assembleia de Deus no Ebenezer, congregação deste local. E eles já estavam no 14º dia de oração. Todo dia a igreja ia para lá se reunir para orar. Aqui é uma igreja que ora. O tema de vocês agora tem a ver com perguntar ao Senhor sobre andar. Então como é que a gente pergunta ao Senhor? Orando, queridos. O pastor Rick Warren tem uma frase que eu gosto muito. Ele diz assim: grandes homens de Deus fazem da oração a sua prioridade. Agora, os perdedores fazem da oração o último recurso. Já viu como é que foi para construir esse templo? Primeira coisa que o pastor Jaime convocou a igreja, oração.
Já viu como é que foi para essa igreja crescer? Primeira coisa que o ministério dessa igreja faz, oração. E por que a coisa dá certo? Porque a gente fala com Deus, porque a gente conversa com Deus, porque a gente pergunta para Deus. Mas já viu aquele que não começa com oração, como é que fica a vida dele? A dificuldade que fica a vida dele? Ele começa a fazer, vai dando errado, tenta do jeito, aí tenta dar um jeitinho, aí ajeita de outro lado, aí puxa de outro lado. Quando ele vê, meu Deus, esqueci de orar, ele vai correr para orar. Aí a coisa já está entornada, o problema já aconteceu. Mas quando começa com oração, o Senhor vai dirigindo, o Senhor vai coordenando, o Senhor vai falando, o Senhor vai conversando conosco e vai nos dizendo o passo que Ele quer, o ritmo que Ele quer, o que Ele deseja e como nós vamos chegar lá. Irmãos, oração é conversa, é tempo de conversarmos com Deus. Lá em casa toda noite tem culto doméstico, toda noite. Tem um filho abençoado de 3 anos e uma filha abençoada de 5 anos. E toda noite tem culto doméstico. Mas o culto doméstico não tem esse teclado bonito, que nem aquele varão tocou aqui, bonito demais assistindo ainda. É até interessante, né? Que eu vejo vocês todos na internet. Aí quando eu chego aqui e vejo vocês ao vivo, vocês são mais bonitos ainda do que na internet. Tá? Parabéns pra você. Deus abençoe cada um de vocês. Mas não tem um teclado assim no culto doméstico lá de casa. Não tem esse jogo de luz bonito aqui. Nem o pastor Jaime fazendo, pulando. É tão gostoso assistir o culto. Já assistiu o culto do lado dele? Você não consegue ficar parado. Ele se mexe, ele pula, você fica empolgado do mesmo jeito. No culto doméstico lá em casa não é assim. São 2 crianças, é diferente. A gente conta ô pastor, tu tá aí também? Eita glória, Deus te abençoe. Nós estamos lá deitadinho na cama e começa. O papai conta a história. E todo dia tem que ser uma história diferente da Bíblia. Aí você já viu, né? Como é que é complicado, né? Todo dia. Um dia eu conto a história de Jacó, outro dia eu conto a história do irmão de Esaú. E ele vai ajudando, né? Vai facilitando para a gente poder contar todo dia uma história diferente. Contou a história, é hora do hino. Ele já termina, então cantaram. E aí a gente canta uma música lá, um hino lá, abençoado que seja. E depois é a hora da oração. Irmãos, uma coisa que eu ensino aos meus filhos, porque eu aprendi isso em casa, é que a oração é conversa. Filhos, nós vamos conversar com o Papai do céu. Aí, irmãos, tem que voltar. Um dia eu vou gravar para mostrar para vocês como é que é a oração. A minha filha não usa a palavra pecado, usa a palavra bobeira. E aí ela começa, Papai do céu, desculpa as bobeiras que eu fiz. Aquela bobeira, eu não devia ter feito aquela bobeira, Papai do céu. Aí vai o pequenininho, Papai do céu, você sabia que o papai brigou comigo? E aí conversa aquela delação premiada, vai contando tudo para o Papai do céu, né? O que o pai faz. E aí ele vai contando essa história toda e fica aquela conversa. E a gente se diverte, a gente para de orar e deixa eles conversando. Porque é isso que eu espero dele, é isso que Deus espera de nós. Ele não quer uma reza, ele não quer vãs repetições, ele quer conversa. Fala o que tu precisa, fala que tu ama ele, fala o que tu gosta dele, fala o que tu é grato a ele, fala que tu o adora e deixa ele responder, porque Deus fala através da sua palavra e através da nossa conversa com ele. É isso, queridos. Nós precisamos conversar com Deus, ter tempo com Deus. Nossa oração não é aquela na hora do almoço, Papai do céu, bom apetite, vamos embora, comida. Na hora de dormir, Papai do céu, boa noite, vai dormir para o lado. Não, irmãos, nós precisamos conversar. E a palavra de Deus nos ensina como é que é essa conversa. Toda oração é ao Pai, toda oração é em nome de Jesus, e toda oração é movida pelo Espírito Santo de Deus. Se o meu povo se humilhar, se o meu povo orar, mas ainda tem mais se aí. Se o meu povo me buscar. E aqui está mais um mistério que nós precisamos falar, irmãos. Nós precisamos buscar ao Senhor. Nós precisamos ansiar pelo Senhor. Dizem os entendidos que quando o salmista escreve sobre a corça que suspira pela água, ele não está simplesmente, a corça não está simplesmente atrás de água para se dessedentar, mas a corça sabe que se ela mergulhar dentro da água, os seus predadores não vão conseguir atingir, porque os predadores não sabem nadar, mas a corça sabe nadar. Ou seja, ela sabe que se ela correr para as águas, além dela se dessedentar, além dela se molhar, além dela se banhar, ela vai encontrar segurança, ela vai encontrar proteção. Queridos, deixa eu te dizer uma coisa, é tempo de buscarmos a face do nosso Deus e contemplarmos aquilo que Ele tem para cada um de nós. Ele tem mais do que a sua palavra, Ele tem mais do que a água para dessedentar a nossa sede, Ele tem proteção, Ele tem mistérios, Ele tem segredo, Ele tem coisas que Ele quer compartilhar, Ele tem coisas que Ele precisa nos usar, mas Ele precisa que nós estejamos
dispostos a buscá-lo para ouvirmos o que ele tem a dizer. É tempo de buscar ao Senhor. Provérbios 8:17 fala da sabedoria, mas a maior sabedoria que nós podemos ter é justamente a presença do Senhor, a vontade do Senhor. E ele diz: eu amo os que me amam e os que de madrugada me buscam. Sabe o que é buscar o Senhor, queridos? É mais do que o culto, é mais do que a tradição, é mais do que o cotidiano, é dar prioridade para Deus, é ter ânsia de estar mergulhado na presença e na vontade de Deus. Nós temos que buscar mais o Senhor, irmãos. Não importa o quanto nós buscamos, ainda é pouco. Ele ainda tem mais para nos revelar, ele ainda tem mais segredos para falar, ele ainda quer mais fazer. Mas diz mais, não acabou ainda, meu povo. Estou dizendo que não é só orar, tem que se humilhar, tem que orar, tem que buscar a face, diz a palavra do Senhor, e se converter dos seus maus caminhos. E aí alguém me diz: mas eu já sou convertido, eu assisto a palavra de Deus, eu venho no culto. Mas por que a palavra de Deus diz se converter? É porque a gente ainda não está totalmente convertido, irmãos. É que ainda falta muita coisa para a gente se converter. Ainda tem detalhes que a gente precisa aprender. Na última semana do ano eu ouvi uma série de mensagens na chamada Semana da Virada, de uma igreja lá em São José dos Campos. Aí teve um pastor que pregou lá, os irmãos conhecem, mas é uma benção, o pastor Jaime Soares. Ele pregou sobre os 2 de Emaús. Estou dizendo que eu cito ele. Ele ficou rindo que eu fiz PowerPoint. Eu falei: eu pego as tuas pregações todas e boto aqui no PowerPoint. É mole para mim. Ele falou sobre os 2 de Emaús. Sabe quem eram os 2 de Emaús? 2 crentes. Um era o Cleopas. Eles eram crentes, gente. Eles eram discípulos. Eles andaram perto do próprio Jesus. Eles eram convertidos. E eu não vou conseguir fazer como ele fazia. Mas eles deixaram Jerusalém para trás e foram para onde? Para Emaús. Deixou Jerusalém para trás e foram para onde? Emaús. Por quê? Porque mesmo convertido, tem momento que se ele não se ligar, que se ele não se deixar usar por Deus, se ele não buscar o Senhor, ele vai deixar Jerusalém para trás, e ele vai para Emaús, e ele vai olhar, vai deixar para trás a presença de Deus, a vontade de Deus, a palavra de Deus, a resposta de Deus. Jerusalém vai ficar para trás, e ele vai para Emaús. Aí quem se encarrega de chegar perto dele? O próprio Senhor Jesus. O próprio Senhor Jesus se aproxima. E a palavra de Deus diz que o coração deles se aquece. E a palavra de Deus diz que o coração deles começa a pegar fogo. Ele percebe que tem uma diferença. E na hora que eles já estão chegando lá em Emaús, que Jesus faz que vai para o outro lado, ele falou: não, fica aqui conosco. Aí a resposta dele: porque está tarde. Porque não é mais hora de ficar andando aí. Está muito perigoso ficar andando uma hora dessa. 11 quilômetros, olha o detalhe aí. 11 quilômetros de distância. Está tarde, está de noite, está escuro. E aí Jesus parte o pão perante eles. E quando parte o pão, o que acontece com os olhos deles? Eles se abrem, eles percebem, eles entendem o mistério e eles dizem: ai de nós. Não está isso na Bíblia, mas é como se dissesse: ai de nós, porque nós estamos fugindo, nós estamos saindo, nós estamos nos afastando de Jerusalém, nós estamos vindo para Emaús. Eu que sou crente, eu que já conheço a palavra de Deus, eu que já vim aqui há tanto tempo, eu que já ouvi tantas mensagens, eu estou aqui em Emaús. Aí o que diz a palavra de Deus? É tempo de eu parar, é tempo de eu virar, é tempo de eu me converter, é tempo de eu correr de volta para Jerusalém. O que ainda falta? A gente se converter, irmãos. Quando você abre teus olhos, o que você vê primeiro? Teus e-mails, tuas mensagens, teu WhatsApp. Qual é a primeira coisa que você faz? Quanto tempo na tua vida você gasta no Facebook? Quanto tempo na tua vida você gasta no WhatsApp? O que ainda falta a gente para se converter, irmãos? O que ainda falta mudar? Pois a palavra do Senhor diz: ainda tem coisas que eu espero de vocês. E ele diz em 1 Pedro 1,16: porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Queridos, em nome de Jesus, se nós ainda não fomos para o céu, é porque ainda tem coisa para fazer aqui na terra. Mas é importante nos lembrarmos que nós precisamos estar no centro da vontade dEle,
convertermos dos nossos pecados. E nos convertermos dos nossos maus caminhos. E nos convertermos daquilo que ainda falta. Porque eu estou falando com o meu povo. Salmo 139, o salmista diz, o salmista fala: sonda-me, ó Deus, sonda-me, Senhor, e vê se há em mim algum caminho mau. Mas se tiver, livra-me, livra-me, livra-me. Meu povo ainda tem muito que se converter, irmãos. Nós ainda temos muito que abrir mão, irmãos. Nós ainda temos muito que mudar, irmãos. E eu não considero isso o erro maior. Eu considero isso ao contrário, amadurecimento da nossa parte. É como nós estávamos domingo falando, o pastor Alex está aqui, ele pode nos dar prova do que nós estávamos dizendo no domingo. Nós vamos começar a errar, acertar, melhorar, até que nós vamos amadurecer, até que Deus vai nos fazer chegar além. Mas nós precisamos achar o que ainda falta consertar, o que ainda falta ficar bom, o que ainda falta acertar, para que nós possamos mirar no caminho correto. E a vida do meu povo começa com humilhação, começa com oração, começa com a busca, e aí nós vamos perceber o que ainda falta de errado, resistir a esse erro, e Deus vai expulsar, e nós vamos crescer, e nós vamos crescer, nós vamos crescer. Deixa eu falar das resultados disso. Se o meu povo se humilhar, se o meu povo orar, se o meu povo buscar, se o meu povo se converter, aí tem um depois, irmãos. Aí tem o depois do sim. Aí tem o depois do sim. A palavra do Senhor é clara. Quando nós estamos na posição que Ele espera, a resposta dele: eu ouvirei. Eu ouvirei. Quem sabe se o que ainda está faltando ainda em nós é um desses detalhes para que Deus possa nos ouvir. E a maior promessa, a maior certeza que eu tenho é que Ele nos ouve. Mas estou dentro da cova dos leões, Ele ouve. Dentro da fornalha de fogo ardente, Ele ouve. Dentro do ventre do peixe, Ele ouve. Não importa o local, não importa a situação, o que Deus está procurando é um coração contrito, o que Deus está procurando é uma atitude, o que Deus está procurando é a humilhação nossa, o que Deus está procurando é a nossa busca, mas Ele promete, Ele nos ouve. Me lembro o testemunho de um irmão, para os irmãos terem uma ideia de quanto Ele nos conhece, quanto Deus nos conhece. Me lembro o testemunho de um irmão. Ele é missionário, até hoje ele ainda é missionário. E ele pregava numa igreja, fazia missões numa igreja longe, bem longínqua mesmo. E ele tinha um costume, ele tirava fotos, ele filmava, como todo missionário faz, tirava foto, filmava, etc e tal, e trazia para as igrejas. E aí fazia o tour nas igrejas lá do Rio de Janeiro, do Brasil, né, para mostrar como é que estava a obra missionária, e depois ele levar, além de ofertas, ele levar esses testemunhos e continuar fazendo a obra. Numa dessas idas e vindas, ele estava na obra missionária, e um dos irmãos falou: pastor, quando o senhor for lá no Rio de Janeiro, traz um sapato para mim. Traz um sapato para mim, porque eu não aguento mais andar descalço, etc e tal. E aí o pastor veio com essa encomenda, né? E aí chegou no Rio de Janeiro, está mostrando, meus irmãos, a obra missionária está assim, está assado, e aquela bênção, etc e tal. E para os irmãos terem uma ideia de como é que Deus nos ouve. Ele ouviu o pedido daquele irmão. E aí ele contou o testemunho. O pastor falou: irmãos, eu tenho uma missão também, além de levar aqui os donativos e tal. Um irmão pediu um sapato. Alguém poderia doar um sapato? No meio do tempo se levanta o irmão: pastor, é de Deus. Acabei de comprar esse sapato novinho, ó, chique, Vulcabras 75 dólares, ó, que maravilha. Olha, juntei muito dinheiro para conseguir comprar esse sapato, mas eu senti de Deus, que é para o senhor levar esse meu sapato. Tira aqui o sapato, ficou de meia, subiu na motoca dele lá, de meia mesmo, foi embora e entregou o sapato para o pastor. O pastor ficou todo contente, botou na mochila aquele sapato. Que benção, né? Quando eu voltar, vou levar esse sapato lá para a obra missionária. Irmãos, não deu outra. Quando ele chega na obra, quando ele volta ao país,
nas missões, na obra missionária, que ele chega, a primeira coisa que o irmão faz: pastor, cadê meu sapato? Aí ele: ô irmão, é verdade, não esqueci não, está aqui o sapato. Queridos, foi rápido. Ele já tirou o sapato, já calçou o sapato, colocou o sapato, vai, bonitinho, se arrumou, se ajeitou e ficou aqui em cima. Aí o que a gente faz quando calça o sapato? Não sei se vocês ainda fazem isso. Mamãe fazia muito isso. Ela botava o dedo para ver se estava o tamanho certinho. Mas mães ainda fazem isso, irmãos? Eu acho que faz, né? Botou o dedo aqui na frente. Querido, quando botou o dedo, era o tamanho certinho do pé daquele irmão. Sabe o que acontece? Até o tamanho do teu pé Deus conhece. E o teu pedido Ele ouve. Se você se humilha, ora, clama, busca, se converte, até o tamanho do teu pé que Ele conhece, Ele vai providenciar, porque eu ouvirei, é promessa do meu Deus. Segunda promessa de Deus, além de ouvir, eita glória, eu perdoarei. Papai costuma dizer: doença não dá em poste. Não dá em poste, não dá. Só dá em gente. E às vezes a gente chora pelo Senhor: Senhor, cura essa unha encravada, cura essa unha encravada. Parece até meu filho orando, meu pequenininho, quando ele vai orar: papai do céu, cura, vovó, cura, vovó. E às vezes a gente faz oração, né? Cura a unha encravada. Aí Deus cura a unha encravada. Mas você aproveita e toma um remédio lá, toma alguma coisa, que aí afeta o fígado. Aí começa a dor no fígado. Papai do céu, cura o fígado. Aí Ele cura o fígado. Graças a Deus, milagre, graças a Deus. Aí você não vigiou, comeu muito açúcar, glicose alta, diabetes. Papai do céu, cura diabetes, cura. E aí a coisa vai. Porque nós estamos nessa terra, irmãos. Porque nós estamos sujeitos às coisas dessa terra. Então talvez eu não seja curado de todas as minhas doenças. Talvez eu não tenha todos os meus sonhos, os meus desejos. Talvez todos eles não se realizam, talvez não. Mas tem uma coisa que Ele já prometeu, que Ele já cumpriu, e Ele cumpre todo dia na minha vida. Sabe o que eu tenho? Certeza de que eu vou para o céu. Eu sou perdoado pela maior autoridade em perdão de toda a galáxia. Então tem uma coisa: ainda que eu não tenha aqui, eu já tenho certeza que eu vou para lá. E lá eu vou ter tudo, sem faltar nada, porque eu estou no caminho da rota do céu. Como diz o pastor Jaime, com BRT celestial já pronto, para eu entrar lá, direto para o céu. Eu estou perdoado, irmãos. O que nós mais precisamos é de perdão, queridos. Eu te garanto isso. A tua promessa de bênção, de vitória, de que você vai vai prosperar, você vai crescer, você vai ser curado, isso é acessório, isso é só para completar, isso é só para Ele te dar mais do que você merece. Mas sabe, Ele te deu a maior bênção que você pode testemunhar para qualquer um que possa ouvir. Eu mereci o inferno, mas pela graça eu vou perdoado e eu vou para o céu. Ele vai perdoar, irmãos. E mais ainda, olha como é que meu Deus é maravilhoso: eu sararei a sua terra. Vai sarar, irmãos. É promessa dele, irmãos. E nós vamos dar testemunho. Olha para o irmão que está do teu lado aí. Vê se ele está cheiroso. Eu troquei o desodorante, botei o mais cheiroso que eu tinha lá em casa. Vê se ele está bonito, irmão. Olha o sorriso dele, como é que está? Sabe o que é isso? É que Deus faz mais por nós. E nós temos testemunho para dar. Nós temos testemunho para dar. Nós fomos sarados. Nós fomos sarados. Nós fomos sarados pelas suas pisaduras. Nós fomos sarados. O mundo caminha mais para a morte, nós caminhamos mais para a vida, porque nós fomos sarados. Sabe, queridos, quando você se humilha nas mãos dele, ora a ele, conversa com ele, busca ele, se coloca nas mãos dele, se converte dos seus pecados, sabe o que acontece? As suas prioridades mudam. Os seus desejos mudam, cai por terra tudo aquilo, porque agora quem prevalece é a vontade dele. Quem prevalece é a vontade dele. Quem prevalece é a vontade dele.
É claro que Deus vai continuar nos abençoando aqui na terra. Eu não tenho dúvida disso, irmãos. Não tenho dúvida. Sabe por que eu tenho certeza disso? Porque Deus precisa de nós pregando. Eu tenho uma frase que eu costumo sempre dizer. Já me ouviram várias vezes dizendo isso. Eu gosto de ir nas lojas americanas, irmãos. Ou na Casa e Vídeo, ou na Calunga. Seja lá qual for a loja. Porque todo momento que eu chego nela, eu procuro uma porta. Que tem sempre essa porta lá. Está escrito assim, proibida a passagem. Só quem entra é funcionário. E é ali nessa porta que eu faço uma oração silenciosa. Deus, que haja nessa loja um crente, para que ele possa entrar por essa porta e dar testemunho lá dentro, onde eu não posso dar. É por isso que Deus me deu misericórdia. Misericórdia, irmão. Burrinho que nem eu, só pela misericórdia. Mas Ele me deu a misericórdia de passar no concurso e trabalhar na Caixa Econômica Federal. Para cada vez que você entrar dentro da agência, você fala assim, tem aquela porta eu não posso dar testemunho. Mas tem o pastor Samuel lá, pode ficar tranquilo. Eu estou lá dentro para dar testemunho do Deus que faz, do Deus que pode, do Deus que é, do Deus que manda, do Deus que cura, do Deus que sara, do Deus que faz, do Deus que é. É por isso que você está no teu emprego, porque você vai lá, o pastor Jaime não pode ir, eu não posso ir, mas você está lá no teu emprego. É por isso que você mora no lugar onde você mora, é por isso que você vive no lugar onde você vive, é por isso que a tua família tem as pessoas que tem na sua família. Sabe por quê? Porque Deus precisa de você lá, para que você possa fazer a diferença, para que você possa dizer para Ele, que vai dizer para o mundo que eu busco o Senhor, eu temo ao Senhor, o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, o Senhor está aqui e o Senhor nos perdoa e nos sara e nos leva para o céu. O meu povo se humilha, se rende e se entrega a Ele para o propósito dEle. E eu queria fazer uma meditação final com os meus irmãos. Prometo que vou usar máximo mais 5 minutos. Irmão, me dá mais 5 minutos? Quem me dá mais 5 minutos? 5, 10, 15, 20, 25, 35. Glória a Deus. Posso ir, né? Mais 5 minutos. Posso contar mais uma coisa que eu aprendi com aquele grande pregador que vocês não conhecem o nome dele? Eu vou contar a história que eu aprendi com ele. Eu vou te contar uma história para você meditar. Eu vou te contar uma história para você renovar as suas forças, renovar a sua fé. Nesses momentos que nós estamos vivendo. Como eu disse para você, a crise do Rio de Janeiro é consequência do pecado do próprio Rio de Janeiro. A crise no Brasil é a consequência do pecado do próprio Brasil. E isso não é privilégio nosso. O mundo inteiro está vivendo. O mundo inteiro está voltando para o paganismo, irmãos. Graças a Deus pelo povo de Deus. Graças a Deus pelo povo que não se dobra a Baal. Graças a Deus por essa igreja, que é a igreja de uma família, mas é a igreja da palavra. Aqui dentro é falada a palavra de Deus, aqui dentro é ministrado a verdade de Deus. Graças a Deus por isso, porque ainda somos luz nessa terra, ainda somos sal dessa terra, ainda fazemos diferença nessa terra. Mas o mundo vai de mal a pior, irmãos, não tenha dúvida disso. O entorno nosso vai piorar cada vez mais. E aí que eu quero chegar ao ponto, irmãos, de dizer para você que ainda vale a pena, apesar de tudo. E é isso que eu quero confirmar, que eu quero contar para os irmãos. Desse homem, chamado Isaac Pelman. Não sei quem já conhece a história, não sei se o pastor já me contou aqui também. Mas esse homem, ele é conhecido hoje como um dos 5 maiores músicos vivos da atualidade. Isaac Pelman. Ele toca violino. A história dele é linda. Ele desde pequeno, ele morava na Polônia. Ele é de família judia, né, perdão. E ele, desde pequeno, ele queria tocar violino. Era um desejo dele. Mas ele tinha cerca de 3 anos, 2 anos de idade, e não tinha altura para tocar violino. Quando ele chegou aos 6 anos de idade, que ele tinha altura para tocar violino, ele foi acometido de paralisia. E ele não podia mais ficar de pé, ele tinha que ficar na cadeira de rodas. E aí agora ficou mais difícil ainda, mas ele não desistiu. E ele começou a estudar violino, e ele começou a tocar violino. E ele começou a se desenvolver tanto, que chamou a atenção do mundo inteiro.
Os americanos, que não são bobo nem nada, enxergaram esse menino, enxergaram as possibilidades dele, arrancaram ele lá da terra dele e levaram para os Estados Unidos. Treinaram ele, colocaram na melhor escola de música dos Estados Unidos, e o menino se destacou. Se os irmãos procurarem esse nome no Google, os irmãos vão ver a quantidade de Grammys que esse homem ganhou. Os irmãos vão ver, talvez, uma das, particularmente, as obras que mais me encantam de Isaac Pelman, está na trilha sonora do filme A Lista de Schindler. Se você colocar o nome dele, colocar A Lista de Schindler, você se emociona do começo ao fim. Esse homem tocando, parece que tem uma unção, parece que tem uma coisa diferente nele. É um talento incomensurável. Ele merece todos os prêmios que ganhou. Isaac Pelman é simplesmente um músico por excelência. E aí aconteceu um episódio muito interessante na vida dele. Certa vez ele foi convidado para tocar, ele ia fazer o solo em um determinado show, uma determinada orquestra. E ele ia fazer o solo, ele se preparou para fazer o solo, e a orquestra deu aqueles primeiros acordes, etc e tal, e passou para ele fazer o solo. Quando ele foi tocar, quando ele foi fazer o primeiro movimento, uma das cordas do seu violino arrebentou. Imagine o barulho que foi feito. Imagine o susto que se deu. Porque todo mundo se assustou. Meu Deus, e agora? Como é que ele vai tocar com esse violino com uma corda a menos? Mas o homem é tão bom, é um músico tão bom, que ele continuou como se tivesse todas as cordas no instrumento. E ele começou a compensar as notas que faltavam, completando com as notas que sobravam. O que faltava naquela corda, ele ia compensando com as notas que ele tinha, e ele continuou tocando, e tocou toda aquela música, e tocou toda aquela apresentação, toda aquela obra, e terminou. E quando ele terminou, o público ficou de pé, todo mundo batendo palma, todo mundo aplaudindo, dizendo: que homem, que gênio, que músico, que coisa maravilhosa. E aí chamaram ele para trazer algumas palavras, para dizer alguma coisa sobre aquilo, até por conta dessa apresentação tão impressionante que ele fez. Pois Isaac Pelman assumiu o microfone, e a primeira coisa que ele disse foi o seguinte: a nossa tarefa é fazer música com o que resta. Sabe, queridos, arrancaram uma corda dele, mas ele fez música com o que resta. Ao longo da nossa história, ao longo do meu povo, nós vamos ter perdas, nós vamos ter derrotas, vamos arrancar pedaço da nossa carne, vão arrancar pedaço da nossa gente, vão ter escândalos, vão ter uma série de coisas que vai acontecendo. Eu não tenho dúvida disso, porque a palavra de Deus garante isso. Mas eu quero fazer um desafio à igreja essa noite. A nossa tarefa é fazer música com o que resta.